Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema de hoje será Peça e vos será dado. E para que possamos falar sobre o assunto, leremos Colossenses capítulo 2, versículos de 12 a 14. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Com ele, vocês foram sepultados no batismo, e nele vocês foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa das faltas e da incircuncisão da carne, mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas faltas, anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer, pregando-o na cruz. Meus irmãos, a liturgia de hoje, Deus nos chama a nos reconciliarmos com Ele. Todos estavam mortos diante de Deus, pois todos pecaram. Então, Deus nos enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que nos anunciou o Evangelho. E Ele nos disse: Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Como é que recebemos o Espírito Santo? Recebendo o nosso batismo sacramental. Então, todos nós batizados temos o Espírito Santo dentro de nós, que dia e noite nos chama a ir para a missa, para estar diante de Deus no sacrifício de Cristo. O Evangelho começa com o Pai Nosso, pedindo que Deus perdoe os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que nós vamos pedir perdão? Temos o ato penitencial pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados veniais, mas os nossos pecados mortais, somente na confissão é que nós seremos perdoados. Então Deus, Ele nos envia Jesus para anunciar justamente essa misericórdia, de poder ser perdoado das nossas ofensas, das nossas culpas, nos confessando com o sacerdote. E ele fala: qual de vós que o filho pede um peixe daria uma cobra? Então, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, se os pedirmos perdão arrependidos. Se nós ressuscitamos com Cristo, pois estávamos mortos, e pelo batismo nós recebemos a vida, nós temos que nos manter vivos diante de Deus na missa, comungando dignamente, sermos santos, sem pecados mortais. E para isso, Deus nos chama dia e noite. O único lugar na terra onde estamos diante de Deus é na missa, diante de Jesus Cristo Eucarístico. E é justamente na homilia que o padre vai nos falar do Evangelho para nos revelar aqueles erros que nós cometemos no dia a dia. E se vermos que temos um pecado mortal, temos que nos confessar com o sacerdote, porque foi para isso que Deus nos reconciliou com Deus, para vivermos santamente o nosso batismo na missa. É interessante que no final dessa leitura, fala, deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer, pegando na cruz. Lembra que antigamente, quando o pessoal pedia fiado no comércio, falava coloca assim, no prego. Bota no prego. É bíblico. Foi no prego da cruz, que Deus pagou os nossos pecados, porque o pecado de Adão e Eva ofendeu tanto a Deus que um homem não poderia fazer nada para reparar os pecados. Então, Deus se fez homem, e veio até nós. Por que nós falamos que o sangue de Cristo tem poder? Deus é Espírito, Deus não tem sangue. Jesus falou, Deus é Espírito.
Porque ele se fez homem, é o verbo encarnado. Por isso que o sangue dele, pregado na cruz, nos redimiu o pecado. Se o sangue tem poder, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque Deus não morre, mas ele morreu. Então, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pois ressuscitou. E essa parte que fala assim, no versículo 12: com ele vocês foram sepultados no batismo, e nele vocês foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Aí a gente vê, né? Nós temos que morrer para o nosso pecado e não morrer no pecado. Nós temos que anular o pecado em nós, que o pecado morra dentro de nós, que nós consigamos nos ver livres desses pecados, né? Existem pessoas que alimentam o pecado e vivem do pecado e no pecado, e esquecem que vão morrer no pecado. E quando nós morremos no pecado, nós não vamos para o céu. Então nós, quando vamos à missa, quando vamos nos encaminhando, né, para a fila da Eucaristia, nós devemos pedir a Deus: Senhor, que morra o pecado em mim, que eu viva pela graça e na graça. Então, nós temos que buscar constantemente esse nosso laço com Deus. Através de quê, gente? Através dos sacramentos, através das orações. E sim, a nossa dívida, o nosso pecado foi pago, né? Foi pendurado lá no prego. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É um grave equívoco, um grave erro daqueles que pensam que porque Cristo morreu na cruz, estamos salvos, independente das nossas atitudes. Ah, porque Jesus é misericordioso, independente do que eu fizer, a misericórdia de Deus me alcançará. Não é assim, gente. Não podemos fazer um Cristo à nossa imagem e semelhança. Nós não podemos fazer uma religião à nossa vontade. Nós temos que procurar estudar mais, ler mais, ter consciência daquilo que nos faz viver da graça e na graça. Temos que buscar mais a oração, deixar que Deus fale conosco, ouvir a voz de Deus, deixar o mundo calar. Tem pessoas que não conseguem ficar no silêncio. Tem uma dificuldade extrema. Chega em casa, já liga o rádio, liga a televisão. Eu já fui em casas onde o rádio e a televisão estavam ligadas. Já fui em casas que tinha televisão no quarto e na sala e as duas estavam ligadas. E a pessoa nem estava lá. Mas só para ouvir o barulho, para ouvir algo que não deixe os seus pensamentos funcionarem corretamente, não deixe que os seus pecados sejam ouvidos, que Deus fale ao seu coração. Como que essa alma, como que essa pessoa vai conseguir se purificar? Como que essa pessoa vai poder se enxergar totalmente? Como que essa pessoa vai ouvir Deus falar com ela se ela mesma não consegue se ouvir? Porque sempre tem algo falando, tem sempre algo gritando. Tem pessoas que têm que ouvir um som mais alto que todo mundo ouça, carros de som e tal, porque não conseguem, gente, não conseguem. Hoje você já conseguiu ficar em silêncio? Já conseguiu escutar aquele som, né? Que quando está num silêncio profundo faz um som, pelo menos eu escuto um som lá no fundo. Por quê? É um silêncio total. Principalmente um silêncio na alma. Para que a sua alma escute Deus falar ao seu coração. Por isso que na consagração é silêncio, né? Porque Deus fala a nós para que nós possamos ser pessoas novas, para que possamos nos assemelhar a Ele e não ao mundo.
Então, hoje, as leituras são lindas. Se você ainda não teve a felicidade de ir à missa, vá. Se você não leu, leia. Leia em casa, leia antes. Faça as leituras da Santa Missa em casa antes, que às vezes, infelizmente, o som da igreja não vai estar bom, ou o leitor não tem uma dicção legal, então você não vai entender, ou a tua mente vai fugir. O ideal é que você leia em casa antes, medite um pouquinho, já vá preparado para a Santa Missa. Porque na hora da leitura não é a hora de você pegar o Deus conosco e ficar olhando, não. A palavra vai ser proclamada. Então você não vai lendo Deus conosco. Você não vai pegar o celular para fazer a leitura ali do celular. Você tem que olhar para a pessoa que está fazendo a leitura. Porque a palavra é viva e eficaz. É próprio Deus falando conosco. Nós temos que olhar para aquela pessoa que está lendo. Você tem que prestar atenção. Você tem que ouvir. Não é o momento de você ver a leitura. Isso você faz em casa. E isso tem que ser mais praticado. Isso tem que ser mais cotidiano. O cotidiano tem que ser mais natural nas nossas vidas. Começou o seu dia, faça leitura. Faça leitura. Ou antes de dormir, faça a leitura do dia seguinte. Mas não deixe de ter esse encontro pessoal com Cristo, porque Ele quer falar contigo, quer falar ao seu coração. E assim você vai se preparando para o dia final, que vai chegar para mim, para você, para o Ivone, para todos. O dia da nossa morte. E nós precisamos estar preparados. E só vamos estar preparados na missa. Através dos sacramentos, nesse encontro pessoal com o próprio Jesus. Na primeira leitura, Deus nos adverte que de nada adianta você interceder a Deus pelo irmão se você não anunciar a ele que ele tem que sair do erro, sair do pecado. Porque Sodoma e Gomorra estavam no pecado. E Ló, que era sobrinho de Abraão, estava lá. E Abraão tentou interceder com Deus. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus disse, não. Porque Deus, Ele não quer que o santo morra junto com o ímpio. Então, Abraão começa a interceder. E Abraão chegou a 10. E Deus falou, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Só saíram 3. Então, de nada adianta pedir intercessão se a gente não anuncia. Nós temos que rezar, sim, mas ter a caridade de oferecer misericórdia. Meu irmão, você está no pecado. E detalhe, né? Eram 4. Iam sair 4. Mas uma ficou no caminho. Isso acontece durante a nossa vida. Quantas pessoas que estão ali, né, procuram ser justos, têm uma vida correta, estão caminhando direitinho, mas no meio do caminho... Mas se prende ao passado, quer olhar para trás. Sim. E quando olha para trás... se perdem. Não se salva. E viram uma estátua de sal. Então isso pode acontecer comigo e com você. Por isso que a gente não pode olhar para trás. Nosso foco é Cristo. E é nele que nós temos que prender o nosso olhar. O santo ensina. Quando você tem medo dos seus pecados do passado, você acaba não indo a Cristo no futuro. Porque você tem medo de voltar ao pecado. Mas não. Quando você renuncia o mundo, você se entrega de corpo e alma a Deus. Porque foi para isso que Ele nos chamou a nos reconciliar com Ele. Deus é misericordioso, Deus só nos dá coisas boas. É que às vezes nós estamos com as mãos tão ocupadas com as coisas do mundo que não abrimos a mão para receber as graças de Deus, que é derramada em cada um de nós, em cada Santa Missa. E Deus nos deu o Espírito Santo para nos exortar dia e noite. Se confessa, vai para a missa, vive na santidade, porque a morte chega para todos. E às vezes a gente realmente tem que olhar para o passado, mas como exemplo de não cometer os mesmos erros e para testemunhar a mudança, para testemunhar, né,
aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas não para que a gente volte aos erros do passado. É porque às vezes as pessoas acabam compreendendo de forma errada. Não olhar para o passado. O passado serve de exemplo ou para a gente não voltar para ele, ou para testemunho de que a mudança acontece, porque para Deus nada é impossível. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.